É o Bobsauro. Fala de condições de contorno, né, entre dois meios. Aqui, isso aqui, obviamente, se você lembrar lá, ou se você der uma olhada, eu simplesmente peguei o mesmo slide lá, né, do que a gente fez em T1. Então aqui são duas situações diferentes, eu escrevi aqui junto para facilitar. Então você tem o meio 1, meio 2. Aqui vamos usar essa superfície gaussiana e essa espira amperiana. Então vou fazer um de cada vez, né? Então vamos usar primeiro essa figura daqui. Vamos supor que você tem uma equação integral, onde o fluxo do cara numa superfície fechada é igual a alguma coisa. Eu vou fazer os dois, para não ter que fazer, digamos, para o campo elétrico e depois falar, para o campo magnético é análogo. Então esse G pode ser E ou B, né? Esse tal daqui pode ser a carga total dentro do volume ou zero, se for para o campo magnético. Então vou deixar assim. Então você está calculando esse fluxo na borda dessa superfície gaussiana. Então essa aqui é a superfície, essa pillbox, né, um cilindrinho com uma área aqui pequenininha, uma tampinha A e uma altura H pequenininha. Então você vai calcular esse cara, o que ele vai dar, né? Vamos pegar aqui tudo pequenininho, né? Então simplesmente vai dar o fluxo que esse cara tem na tampa aqui no meio 2, estou chamando aqui, vezes essa área. Aqui no N2, que eu quero chamar, N2 é esse cara aqui, normal para fora, para cima. Esse N1 é o normal aqui nessa parte aqui, então ele é para baixo, por isso que é menos aqui. Então esse fluxo para cá, esse fluxo para cá, né, vezes a área, mais o fluxo que está, digamos, eventualmente furando o cilindro, né, o corpo do cilindro por aqui. Então seria essa integral daqui, né? Então na tampa daqui, na tampa de lá e no corpo do cilindro. Isso daqui é igual o que tem que dar. Só que a gente quer saber na interface, então a gente vai pegar esse H a zero. Então vai ser só a tampa de cima e a tampa de baixo, estrangular o cilindro. Então se você faz isso, substitui o N2 eu chamei de N, e o N1 é menos N, então, né? Então aqui ficou um menos o outro, né? Aqui é menos porque, né, aqui sempre o N é para fora, né? Só que aqui eu estou pegando acompanhando o sentido do campo vetorial, né? Então esse campo vetorial, digamos, está indo de 1 para o 2, então o produto escalar aqui desse N com esse cara daqui vai ser negativo, isso quer dizer, né? Então por isso ficou assim. Então aqui ficou o G do N2 menos o G do N1, é esse cara dividido por A, né? Essa tampinha infinitesimal, passei aqui dividindo. Beleza, então essa diferença aqui da componente normal vai dar o cara aqui daqui por área. Para o campo magnético, esse cara daqui é zero, beleza, é zero. Para o campo elétrico, isso daqui é a carga que tem ali dentro, né? Então, e aqui tem o epsilon, né? A gente passou para cá. Então esse G seria o epsilon E. Então aqui o epsilon, porque isso aqui na verdade é com D, né? Então aqui o epsilon no meio 2, o N2, menos o epsilon no 1, N1. Isso aqui é a carga que está ali dentro, por área, pela área. Aqui essa carga eu escrevi aqui, o integral de ρ dv, né? Então essa é a carga que está ali dentro, dividido pela área, essa é a definição da densidade de carga superficial entre o meio 1 e o 2. Aqui no caso de carga livre, né? Então se você tem carga livre aqui, isso cria uma descontinuidade no D, né? Ou seja, no epsilon vezes o E. Beleza? Tranquilo. Mesmo se não tivesse carga aqui, o campo elétrico seria descontínuo, né? Porque você passa para lá, os épsilons são diferentes, né? Os meios são diferentes, então seria descontínuo. Lembrando que eu estou assumindo que os meios são linear homogêneos, então por isso que aqui eu estou metendo epsilon direto, não estou trabalhando com D. Outra situação é aqui, sua espira amperiana, mesma coisa. Vamos supor que você tem um fluxo de um campo vetorial, eu escolhi essa espira amperiana perpendicular ao fluxo, né? Então aqui no caso aqui ele está entrando. O que é esse fluxo de quê? Em eletromagnetismo vai ser de corrente superficial, né? Já estou usando no K até a letrinha da corrente, acho que eu não usava, acho que eu usava sigma também, mas o K é a notação até do Griffiths, né? Por isso eu vou usar sigma para a mesma coisa, que eu já fiz da densidade de carga superficial. Então aqui olha que esse Nzinho, beleza, tá do 1 para o 2, definido, ok? Aqui eu botei, para que, como esse cara está para dentro, essa espira está seguindo a regra da mão direita. Então está para dentro, ela está circulando assim, né? Então no sentido, você está olhando aqui o horário.
Então está circulando aqui. O L, o vetor L0 que eu defini, ele seria aqui no meio 12, aqui da esquerda para a direita. Porque eu quis assim, não precisa ser assim. Né? Mas então esse L é esse cara aqui. Então o cara que está aqui embaixo é menos L. Né? E repara que essa direção aqui da esquerda para a direita, unitário, ele é esse produto vetorial. Ele é K é para dentro e o N é para cima. K, N, L0. Né? Então isso é anotado aqui. Beleza. Então aqui você está calculando a circulação do seu campo vetorial e isso é igual a alguma coisa. Né? Esse alguma coisa vai ter relação com isso daqui. Né? Com esse fluxo furando aqui. Então vamos usar a equação aqui. Você tem o seu circuito. Então ele tem aqui no meio 2, se eu botei aqui meio 2, na direção L0. E aqui o L eu botei o comprimento aqui, eu botei em evidência. Aqui tem esse vetor aqui menos L0, por isso que aqui tem um menos. Aqui o L0 eu botei aqui em evidência, aqui o unitário L. Assim, porque esse unitário para cá é menos L0. E você tem o fluxo, a circulação aqui subindo, que seria no H. Aqui eu não botei, né, mas aqui seria uma altura H. No lado esquerdo e o H no lado direito. Porque um mais, outro é menos, né? Porque esse cara aqui, um é para cima, o outro é para baixo. Essa é a brincadeira aqui. E o H aqui fora. Só que você vai tomar o H a zero. Né? Então esse termo aqui vai estrangular, então vai ficar para o lado e para o outro. Então o resultado, vamos só reescrever aqui. Né? Esse cara daqui, esse L0, tirar em evidência os dois. Vou tirar esse L0 tamanho, eu dividi, e o L0 unitário eu tirei aqui em evidência, e no lugar do L0 eu escrevi isso. Só para ficar mais bonitinho. Esse aqui mais ou menos é o nosso resultado. Então, campo vetorial de um lado, campo vetorial do outro, projetado nesse L0. O que é esse L0? Né? Ele é paralelo à interface. Essa aqui que é a parte importante. Então, por isso que eu estou chamando assim, paralelo, componente paralelo. E, eventualmente, por que eu estou botando tal? Porque isso aqui é um escalar, né? Mas esse cara também é um componente, esse aqui é um componente paralelo de vetor, né? Esse tal é um componente paralelo de um vetor também. Mas, beleza, aqui então esse é um jeito só para puxar a notação do Griffiths. Né? Ele usa esse tipo de notação. Mas é a mesma conta, de cima para baixo. É a mesma coisa. Já tava bom. Diz que a mudança para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mais algum comentário aqui? Acho que não. Né? Ah, sim, só que esse paralelo, então ele tem, dentro da nossa lógica, né? Se você tem um furando aqui, né? O paralelo não é nem qualquer direção, né? Ele segue a regra aqui da mão direita. Você tem, ele segue melhor, né? Essa regra daqui. Né? Então você tem um K numa direção, o N, usando a mão direita, né? Onde está o seu campo vetorial, onde está o seu N que você está considerando do 1 para o 2, faz isso, para onde der o dedão, é esse lado aqui que é o paralelo que você está dizendo, não é para o outro lado. E é isso. Né? Por que isso é a parte importante dessa regra? Porque está implícito essa direção do N, é dito que eu falei de 1 para o 2. Porque se você fala assim, paralelo, qualquer lugar paralelo, pode criar confusão igual deu em uma lista de TE1. Alguns erraram nessa questão aqui, porque olha, aqui é o 2 e aqui é o 1, é o 2 menos o 1. Então, aqui, no sentido que o N, não interessa quem é 2 que é 1, mas tem que seguir essa lógica. Né? Aqui o N eu botei o perpendicular, o vetor, do 1 para o 2. Né? E esse é o cara que faz a conta aqui. Então ele determina o L, o L0, esse que eu estou chamando aqui de paralelo. Fica ligado com isso. Vamos ver aqui na brincadeira. Então nessa lei, pior que eu fiz aquilo para não ter que fazer, mas aqui eu tenho que fazer caso a caso porque tem homogêneo e não homogêneo. Então aqui você vai integrar, né? Vai usar o Stokes, virou a circulação e virou esse cara daqui. Só que esse cara daqui, quando você pega a zero, né? Esse K, só lembrando que o K aqui seria, você está pegando a circulação, o K é o vetor que está furando, né? A sua superfície amperiana. Então, o que seria, não confundir o N, que a gente chama de 1 para o 2. Né? Aqui o vetor que é normal à superfície, né, que você está vendo o fluxo, é o K. Né? Então, esse aqui está escrito certo. E quando você vai estrangular o H, não vai ter área, né, para o seu campo magnético furar. Então aqui vai dar zero, então aqui simplesmente deu zero. Agora no outro não, no J, você pode ter uma densidade corrente, né, entre a interface. Então você vai fazer a mesma coisa. Aqui, então vai ter aqui o B de um lado, B do outro, aqui tem os μ's,
Esse cara dá zero pelo mesmo argumento, mas a priori esse cara daqui não. Então, você, usando aquele resultado, né, aqui, essa conta aqui dividido por L0, isso aqui seria o tal. Vou escrever lá. Né? Então, esse cara daqui é a sua corrente por comprimento. Né? Então, a carga que está passando ali, você fez um risco L0, né? Então, quantidade de carga que está passando por tempo por L0. E essa é a definição de densidade de corrente superficial, que eu chamava de sigma, eu acho, né? Em T1, mas aqui eu vou chamar de K, por isso que estava o K, né? Ali, né? Esse K livre. Então, esse K livre é a corrente por comprimento. Então, agora, belezinha aqui. Só que aqui tudo bem, né? Você pegou esse cara e projetou na componente paralela. Mas se você quiser comparar aqui, só vou resumindo tudo aqui, então só repetição, é que esse daqui você pode escrever assim. Né? Então você tem o campo B de um lado, o campo B do outro, com os mis, e o lado daqui, repara que no final dos contos, o que é isso? Né? Você pegou o B e está vendo essa componente paralela, seria o L0. Né? Isso daqui é o K livre que está passando, né? o módulo. Aqui. Agora você pode botar assim. Né? Então, para você escrever tudo em vetor, então o K está furando, né? Você quer pegar esse valor de que está furando, né? E isso é igual à componente paralela do campo magnético aqui dividido por μ, essa é a diferença. Né? Então você, na verdade, pode pegar esse vetor K e fazer o produto vetorial dele com N. Né? Aí ele vai dar para simplesmente aqui o unitário, né? Então você simplesmente pegou esse vetor e rodou para cá. Então pegou ele para cá e agora virou um vetor virado para cá, que você pode comparar com a componente para cá desse vetor. É um jeito mais bonito assim, de escrever em termos vetoriais. Né? É assim que o Griffith escreve. O miserável é um gênio! Mas acho que deu para entender qualquer coisa. Pergunta. Ficou aqui. Condições de contorno, que a gente já viu tudo em T1. Esse foi o nosso primeiro videozinho, que era para ser rapidinho. E ficou enorme porque eu fiquei enrolando muita coisa. Beleza, galera? Tem mais um. Valeu, não tem aqui nada. Todas as novidades vão ficar para semana que vem. Não tem nada aqui não. Aqui é só blá blá blá. Valeu, galera. Até o segundo aí. Falou e fui.